Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer. E quando fazem, não conseguem mais ignorar a resposta. E se a vida que você vive hoje não tiver sido realmente escolhida por você? Desde pequeno, você foi conduzido por caminhos que pareciam naturais. Estude isso. Se comporte assim. Sonhe com aquilo. Evite aquilo outro. Pouco a pouco você foi aprendendo o que era considerado sucesso, o que era considerado fracasso, o que era considerado aceitável, o que era considerado loucura. E sem perceber começou a moldar seus sonhos para caber dentro dessas molduras invisíveis. Talvez você tenha escolhido sua profissão, mas dentro das opções que te disseram que eram seguras. Talvez tenha escolhido seu estilo de vida, mas baseado no que esperavam de você. Talvez tenha escolhido seus objetivos, mas com medo do julgamento, do erro, do fracasso. Isso não é escolha. Isso é adaptação. Você aprende a sobreviver no sistema e chama isso de viver. Mas viver não é apenas repetir um roteiro previsível. Não é seguir a estrada mais aceita. Não é se tornar uma versão socialmente confortável de si mesmo. Viver deveria ser expansão, exploração, descoberta, construção consciente. Mas a maioria das pessoas nunca chega nesse ponto, porque estão ocupadas demais tentando manter uma vida que nunca questionaram. Elas acordam cedo, correm contra o tempo, cumprem expectativas, pagam contas, procuram distrações, dormem cansadas e repetem. Não porque escolheram esse ciclo, mas porque nunca pararam para perceber que estavam dentro dele. Existe um momento raro na vida de algumas pessoas em que tudo desacelera, não externamente, internamente. Elas começam a sentir um vazio estranho. Não é tristeza, não é fracasso, é algo mais profundo. É a sensação de que estão vivendo, mas não estão realmente vivendo a própria vida. Esse incômodo é o começo do despertar. Porque quando você percebe que pode ter vivido seguindo expectativas alheias, uma nova pergunta nasce. Se essa não é minha vida, qual seria? E essa pergunta muda tudo. Porque a partir dela, você começa a olhar para dentro. Começa a questionar suas escolhas. Começa a observar seus padrões. Começa a perceber seus medos herdados. E quanto mais você observa, mais percebe que sempre houve algo dentro de você que sabia que existia outro caminho. Mas você silenciou. Silenciou para não incomodar, para não falhar, para não se perder, para não decepcionar. Só que existe uma verdade que ninguém te conta. A vida que você evita viver não desaparece. Ela permanece dentro de você, como um eco. E esse eco se transforma em inquietação, em sensação de falta, em vontade de mudar tudo. Algumas pessoas ignoram esse chamado até o fim da vida. Outras escutam e têm coragem de agir. Porque no momento em que você percebe que pode ter vivido seguindo um roteiro que não escreveu, você ganha a chance rara de começar a escrever o seu. E esse é o ponto em que tudo muda. Se essa reflexão mexeu com você, talvez você esteja começando a perceber que sua história ainda não terminou. Ela apenas não começou de verdade. Se inscreva no Código Primordial, porque aqui você não recebe fórmulas prontas. Você recebe perguntas que libertam,